Seja bem-vindo ao planeta do futebol. Jogo de futebol, resenha de futebol. Fala galera, resenha na área para falar de Libertadores. Começou a fase de grupos para os times brasileiros. Ontem tivemos 2 jogos envolvendo os times daqui do Brasil. O Atlético Paranaense e Internacional jogaram fora de casa. Ambos empataram e em circunstâncias quase que semelhantes. O Atlético enfrentou o Alianza Lima fora de casa e poderia ter saído com um resultado tanto melhor quanto pior. O Atlético no primeiro tempo dominou as ações. Lógico, tivemos aqueles 15 minutos iniciais de pressão, muito por parte da torcida, que empurrou muito a equipe do Alianza Lima, mas o Atlético conseguiu resistir bem e quando colocou a bola no chão, conseguiu chegar em algumas vezes até com mais condições de marcar. Poderia ter vencido o primeiro tempo por 1 ou 2-0, se não tivesse parado na falta de qualidade ou ansiedade dos seus jogadores. Óbvio, por se tratar de uma estreia, principalmente fora de casa, o ponto conquistado foi muito importante para o Atlético, mas pelo primeiro tempo que fez, poderia ter sim trazido os 3 pontos para casa. O Atlético perdeu chances cara a cara com o goleiro. Não tivemos uma grande inspiração dos meios campos, tanto de um time quanto do outro. Foi mais um embate físico durante o jogo todo. Duas equipes que gostam de se impor fisicamente durante a partida. O principal jogador que dominou o meio campo do Atlético foi o Fernandinho, que fez, ao meu ver, uma boa partida, digna de um jogador desse quilate quando vem jogar aqui no Brasil. O Atlético poderia ter saído com os 3 pontos, mas poderia também ter saído sem nenhum ponto de lá, visto que no segundo tempo tivemos um jogo um pouco mais fraco, um jogo sem grandes chances para os dois lados, mas que o Atlético teve um jogador expulso. Ali faltando uns 15 minutos para acabar o jogo, o zagueiro Thiago Heleno tomou o segundo amarelo, foi expulso. Dali em diante, o Atlético só se segurou e tentou frear o ímpeto do Alianza Lima, tanto por parte dos seus jogadores quanto por parte da torcida. Tiveram algumas boas chances depois do jogador do Atlético ter sido expulso, mas é um time que é visivelmente mais fraco do que o time do Atlético. Esse time do Alianza Lima, pelo menos no jogo aqui na arena, não parece que vai criar grandes problemas. O Atlético traz um ponto para casa, que nesse grupo, contendo também o Atlético Mineiro, é muito importante. E vamos ver como se desenrola as sequentes rodadas para ver se o Atlético realmente ganhou um ponto fora de casa ou perdeu 2. Falando sobre o Internacional, o Inter, que jogou um pouco mais tarde do que o Atlético na sua primeira rodada. Ontem era aniversário do Colorado, muitos torcedores queriam essa vitória para começar com o pé direito, para abandonar o gaúcho, onde o Inter teoricamente fez um papelão, apesar de ter chegado até as semifinais. Mas o Inter novamente fez uma partida muito oscilante. O técnico Mano Menezes vai precisar rever muito os conceitos da sua equipe, melhorar muitos detalhes, porque no jogo de ontem o Inter pouco fez. Também encontrou um Independiente Medellín bem pouco inspirado. No primeiro tempo tivemos poucas chances para os dois lados, dois times também muito ansiosos. A exemplo de Atlético Paranaense, também o Inter estava muito ansioso, normal pela estreia da Libertadores. Menos mal que o Internacional não perdeu o jogo. No início da segunda etapa, numa das poucas chances criadas durante a partida, num cruzamento para a área do Inter, o goleiro saiu e não achou nada, e a bola sobrou para o zagueiro Moreno abrir o placar daquele que poderia ser o gol da derrota do time do Inter. Menos mal que aos 85 minutos, o Internacional, que tentava, mas não conseguia furar o bloqueio do Independiente Medellín, encontrou um gol com o Patrick, empatou a partida e também traz um ponto para casa. Um ponto que é muito importante para o Internacional na busca pela classificação,
mas que, ao meu ver, poderia também ter sido 3 pontos conquistados se o Inter não tivesse oscilado tanto dentro da partida. Uma situação que parece que está se tornando normal no Internacional, mas que não é o fim do mundo. O Internacional tem alguns detalhes para mexer, mas pelo menos não perdeu o jogo. E fica agora à espera para ver se no decorrer das rodadas o Internacional vai conseguir se sair melhor. E se parar com essa oscilação, seja de um jogo para outro, seja dentro do próprio jogo, o Internacional promete sim ser um time muito forte dessa Libertadores. Bom, galera, esse é o nosso resenha, os resultados do jogo passado. E fique ligado porque ainda hoje temos as prévias das partidas dos jogos de hoje da Libertadores, Palmeiras em campo, Flamengo em campo e muito mais, beleza? Fique com Deus, um abraço a todos, valeu!